Agora são 7h11. Indígenas do povo Guajajara foram atacados a tiros no último sábado, próximo à aldeia Eubetel, na terra indígena Canabrava, no município de Genipapo dos Vieiras, no Maranhão. 2 caciques foram mortos: Firmino Prechê de Guajajara, de 45 anos, da aldeia Silvino, território indígena Canabrava, que foi atingido por tiros, e Raimundo Benício Guajajara, de 38 anos, da aldeia Decente, terra indígena Lagoa Comprida. Bom, esse aí é o segundo ataque a tiros contra indígenas Guajajara em menos de 2 meses. A gente vai falar sobre este assunto com o Gilderlan Rodrigues da Silva, coordenador regional do Conselho Indigenista Missionário CIMI do Maranhão. Olá, Gilderlan, bom dia. Olá, bom dia. Bom, Gilderlan, em 1º de novembro, né, nós tivemos aí a morte do guardião da floresta, Paulo Paulino Guajajara, de 26 anos, que também foi assassinado num ataque aí de madeireiros na terra indígena Araribóia, e agora mais 2 caciques. Você acredita que esses ataques já são exatamente resultado, né, da postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem repetido diversas vezes que não vai dar nenhum milímetro de terra indígena, né? Não será demarcado nenhum milímetro, e também preparando aí projetos, né, que visa justamente regulamentar a exploração de minérios e também outras atividades agropecuárias ali na região. Como é que você está vendo essas mortes, hein, Gilderlan? Então, nós avaliamos que o discurso do presidente, de fato, ele tem estimulado, né, a violência contra os povos indígenas, né? E aí o resultado disso é o que a gente está vendo, né? Mês passado, no início de novembro, Paulo Paulino foi assassinado dentro do seu território por madeireiro, e agora mais 2 caciques, né, de um mês são assassinados também dentro do seu território. E o processo de invasão das terras indígenas, tanto do Lagoa Comprida como Canabrava, né, são, são terras indígenas que elas estão na área da Amazônia, então estão sofrendo cada vez mais pela invasão potencializada por esse discurso presidencial, né, que ele tem feito desde a sua campanha. Logicamente, isso também por conta da certeza da impunidade, né? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, até então, vários que foram feitos, cometeram crime contra os indígenas, não foram responsabilizados, né? E aí isso também garante um pouco, potencializa, na verdade, essa violência contra os povos indígenas aqui na região. Lógico que também ali, principalmente na terra indígena Canabrava, o fato de os indígenas existirem, né, ali, naquela região já é sinônimo de conflito, né? A população daquela região, principalmente da região de Barra do Corda, nunca aceitou a presença dos indígenas ali, né? Sempre há conflitos ali. Então, assim, infelizmente, nesse momento a morte de Firmino e de Raimundo está tendo uma visibilidade. No entanto, muitos outros indígenas já foram mortos ali, né? Seja também a tiro ou atropelados, né? Então isso tem revoltado a comunidade, né? Então a ação, né, de antes de ontem de fechar a estrada e chamar a atenção do poder público, lógico, foi pela violência que o crime aconteceu, né, que foi, mas também para dizer que já chega, né, já chega deles serem mortos e ninguém não tem visibilidade, né? Então fica por isso mesmo. Então o recado dos indígenas nesse momento também era um pouco isso, porque já estão cansados de estarem sendo assassinados ali dentro do seu próprio território, né? Sim. Que isso é o mais grave que a gente pode tá vendo esses últimos tempos. Exato. No caso do Firmino, do Raimundo, como é que foi que se deu, né, esse ataque? Eu queria que você desse um pouco de detalhes. Então, Raimundo e Firmino,
gente está com um pequeno problema de comunicação, né, Gilderlan? Uma reunião. Agora sim, vamos tentar de novo, né, chamá-lo. Voltou. Agora sim, diga lá. Vamos lá, conte como é que foi esse ataque. Firmino e Raimundo estavam voltando de uma reunião da Eletronorte, né, que estava sendo feita dentro da terra indígena. Essa reunião ela tinha como objetivo discutir alguns projetos que a Eletronorte se comprometeu em desenvolver dentro desse território, né? Então, têm sido reuniões constantes. Eles estavam, ao retornar, como dentro da terra indígena são todos parentes, eles encostam, vão visitar seus parentes, né? E ali estavam, né? Próximo àquela na BR, ali estavam já voltando, quando foram alvejados, né? Segundo a informação dos próprios indígenas, por um carro branco que passou modelo Celta, e acabou disparando contra os indígenas, né, de forma bastante fria, né, e cruel, né, que acabou, né, ceifando a vida dos dois indígenas. Exato. Agora, a FUNAI já está praticamente aí nas mãos da bancada ruralista, não é isso? Está difícil esse trabalho também junto à FUNAI, né? Está difícil, né? A FUNAI, né, hoje, né, está limitada no seu trabalho, né? Porque, lógico, tem atendido apenas algumas pautas que são de extrema urgência, né? E aí isso tem dificultado um pouco a proteção dos territórios, né? E o desenvolvimento de ações dentro deles, né? Então, por conta exatamente daquilo que você acaba de falar, né? Quer dizer, hoje a FUNAI ela está na mão dos ruralistas, né? E o interesse desses ruralistas, né, é nada mais nada menos do que paralisar os processos de demarcação de terra indígena e abrir os territórios indígenas para exploração, seja para o arrendamento, seja os projetos de mineração, né? Então, o intuito hoje, né, dessa bancada, que também hoje domina a FUNAI, para com os territórios indígenas é esse, né? E aí, infelizmente, o que a gente vê por conta disso é o aumento da violência dentro dos territórios indígenas, né? E aí a gente pode constatar que após a eleição de Jair Bolsonaro, né, a violência dentro dos territórios indígenas aumentou, né? Seja por ocupação, seja, né, por conflitos com madeireiros ou fazendeiros. Exato. Agora, como é que está a situação dos feridos, né? Teve essas 2 mortes, mas foram vários os feridos. Eu queria saber a situação dessas pessoas. Então, eles já estão tendo atendimento, né? Estão no hospital na região de Presidente Dutra, já estão fora de perigo, né? Isso, acredito que mais cedo ou mais tarde vão ter alta, mas graças a Deus estão fora de perigo, não corre o risco de morte. Certo. Agora, o medo toma conta também, né? Porque, enfim, em pouco tempo, já 3 Guajajara foram mortos. O povo tá com medo aí, né, Juderlan? O povo está com medo, né? Assim, e vamos dizer, não, o medo do povo guajajara, né, não vem somente por conta das mortes. Há muito tempo eles vêm denunciando, né, essas práticas de invasão, as ameaças que as lideranças indígenas estavam sofrendo, o aumento da violência contra eles, né? Então, isso há muito tempo já se sabia, né? Logicamente que com os últimos acontecimentos, esse medo ele potencializa, né? Está potencializado, né? E, lógico, leva os indígenas a pedirem, né, mais proteção dos seus territórios, proteção daquelas lideranças que estão ameaçadas, para que eles não possam mais estar perdendo pessoas, né, lutadores aí do povo, e, portanto, que sejam, né, que tenha essa proteção, que ela seja efetivada dentro dos territórios, né? Isso é o que eles têm pedido desde sempre, né? Na própria terra indígena Canabrava, eu lembro de várias reuniões cujo eu participei. Uma das questões que eles pediam era: a gente precisa, na entrada da terra indígena, um posto policial da Polícia Rodoviária Federal que controle, porque os caminhoneiros estão atirando na gente, atirando né, no sentido das aldeias.
Então, essa era sempre, né, a cobrança que eles faziam, tanto para o governo do Estado como para o governo federal, porque já se sabia, por conta dos outros acontecimentos, que mais cedo ou mais tarde outras lideranças indígenas poderiam ser assassinadas, como foi, né? A mesma coisa com os guardiões da terra indígena Araribóia, né, eles estavam pedindo a proteção, né, do Estado, porque eles estavam sendo ameaçados, as cabeças estavam a prêmio, né? Isso foi informado aqui, a Secretaria de Direitos Humanos, foram informados ao Programa de Defensores de Direitos Humanos, né? Só que, infelizmente, essa proteção não chegou a tempo, né? Só chegou depois que Paulino foi assassinado. Então, o grito dos indígenas por segurança, né, principalmente de quem está nessas terras mais, né, na Amazônia, né, e que estão sendo cobiçadas para a exploração, é muito grande, né? E, infelizmente, não estão sendo ouvidos a tempos, né? E aí, só no momento desse que as pessoas voltam os olhares, ou, para dizer mais claro, os órgãos responsáveis voltam os seus olhares para dentro do território. Agora, os representantes indígenas estão há muito tempo querendo uma audiência com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E não estão conseguindo, né, Giderlan? Portanto, o ministro pode ser realmente taxado aí como omisso? Está sendo omisso, né? Omisso nesses processos todos. Por exemplo, Paulo Paulino, a gente já tem mais de um mês do acontecido, não tem ninguém ainda até então, né, que se sabe foi indiciado, né? Isso a gente tem colocado para o Ministério da Justiça, os indígenas têm denunciado, mas ele não tem cumprido com seu papel, né? Deixando as terras indígenas totalmente desprotegidas, né? Apesar das denúncias que os indígenas fazem, que são denúncias concretas, e aí, infelizmente, por conta das terras indígenas estarem não protegidas, acaba acontecendo isso. Então, lógico que isso é uma responsabilidade do Ministério da Justiça também. Infelizmente, o próprio ministro fica se manifestando pelo Twitter. Eu acho que, ao invés de pensar a política de proteção para esses territórios indígenas, para as lideranças indígenas. Então, uma postura totalmente omissa, apática daquilo que é a atribuição do Ministério da Justiça. Tá certo, Giderlan, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço a você e solidariedade ao povo guajajara. Muito obrigado, a gente agradece, estamos à disposição, né, para continuarmos conversando sobre esses assuntos. Obrigada. Falamos aqui com o Giderlan Rodrigues da Silva, coordenador regional do Conselho Indigenista Missionário CIMI do Maranhão.